Bom dia! O devocional de hoje se encontra em Romanos, capítulo 2, verso 21. Se inscreva em nosso canal, não esqueça de dar aquele like no vídeo e as referências estão lá na descrição. Tu, pois, que ensinas os outros, não ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas? Acontece que os judeus se gabavam do nome judeu e se julgavam melhores do que as outras pessoas, somente por serem judeus. Pobres homens, eles possuíam a lei, conheciam ela, mas não obedeciam. Se julgavam especiais demais, talvez acima da própria lei, roubando para si a glória de Deus. Mas isso era um pecado grave. É bem verdade que os judeus conheciam mais a Deus do que os outros povos. Porém, eles não fizeram bom uso do conhecimento que tinham. Criaram tantas práticas e rituais e acabaram esquecendo da edificação interior de seus corações. Eles não somente se achavam melhores do que as outras pessoas, mas que elas necessitavam deles. Viam a todos como cegos e ignorantes, e eles como mestres da palavra, cheios de sabedoria. Eles não percebiam que estavam transgredindo a lei que pregavam. Eram hipócritas, pois pregavam uma coisa e viviam outra. No verso 21, Paulo os denuncia. Eles ensinavam a outros, mas não a si mesmo. Apontavam o erro das outras pessoas, mas não viam os próprios erros. Ainda no mesmo verso diz que ensinavam a não furtar e furtavam. Será que eles não sabiam que a melhor forma de ensino é pelo exemplo? No 22, diz que ensinavam a não adulterar, a não trair a esposa. Mas eles não davam exemplo. Era um pecado digno de apedrejamento. No entanto, eles praticavam o adultério. Também era bem conhecido deles o mandamento em Deuteronômio capítulo 5, verso 8, não farás imagem de escultura. A idolatria era abominável, a tal ponto que nem perto de templos dedicados a imagens eles não chegavam, a não ser para pilhar seus tesouros. Seria como se hoje um cristão evangélico entrasse numa igreja para roubar uma imagem de ouro. E era o que eles faziam naquela época. Mas será que não conheciam o texto de Deuteronômio, capítulo 7, versos 25 e 26? Que diz que não se deve cobiçar o ouro das imagens, pois são abominação para Deus? No verso 23, Paulo diz que eles eram contraditórios, viviam de aparências, se gloriavam na lei, mas eram os mesmos que as transgrediam, e por esse motivo o nome de Deus era blasfemado entre os gentios. A proposta de Deus para eles era semelhante ao que fez Esdras em Jerusalém. Ele se dispôs no coração a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e ensinar em Israel os seus estatutos e normas. Esdras, capítulo 7, verso 10. Quando aplicamos esse texto aos nossos dias, vemos que o nosso maior problema é o falso testemunho de vida daqueles que se dizem cristãos. Um cristão vivendo no pecado é uma poderosa ferramenta do diabo usada para desencaminhar o povo de Deus. Em semelhança aos judeus, temos a palavra de Deus e a missão de pregar, mas temos falhado em nossa tarefa. Não podemos dar aos incrédulos, aos ateus, aos praticantes de seitas, motivos para blasfemar do nosso Deus. Devemos fazer como Esdras e, com todo o nosso coração, estudar a palavra do Senhor, praticar ela e a ensinar onde quer que estejamos. Ó Senhor nosso, Deus de toda a criação, ajuda-nos a viver aquilo que pregamos, o que ensinamos a outras pessoas. Ajuda-nos a ser o melhor exemplo que temos a dar, estudantes e praticantes da Tua palavra, missionários de mãos limpas e coração limpo para Te servir e levar esperança a todas as nações até que o nosso Senhor venha. Obrigado pela Sua paciência e longanimidade. Abençoa as nossas famílias e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Te desejo um dia cheio de realizações dentro da vontade de Deus e que cada um de nós seja exemplo de comportamento, de conduta, de fé e de ação em nome de Jesus. Amém.